nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Veja bem, passei aí o roteiro para... Na verdade, eu não criei no Moodle, hoje eu tive uns contratempos, tive uma de Mariana, acabei me atrasando um pouco, tá? Então, o que acontece? Amanhã eu vou criar, né, o local para vocês entregarem, né, o roteiro prático 1 no Moodle, tá? O roteiro prático 1 foi aquele de criar três sinais, o sinal trifásico, né? E aí nós terminamos ele e colocar os harmônicos, tá certo, pessoal? Aí, o roteiro prático 2, eu já vou incluir algumas coisas que inclui gráfico de espectro. Nós vimos, né? Eu comecei a mostrar para vocês, Maria Emília, então deu certo a configuração, tá, Maria Emília? Você me desculpa que na aula passada você estava no WhatsApp, mas chega uma hora que eu tenho que fechar o WhatsApp, senão ficar pitando aqui no WhatsApp web, aí eu peço o pessoal para me avisar. E aí, quando eles me avisarem, que eu vi só a mensagem, né, depois que terminou a aula lá no WhatsApp, tá? Mas aí eu pesquisei aqui e vi uma configuração que aí não precisa mais, né, desse lobby. É porque o link foi criado no semestre passado. Então, não precisava dessa aprovação. Como mudou a interface, aí ele está obrigando a ficar aprovando toda hora. Eu achei que o simples fato de estar no e-mail da UFOP, que não precisaria dessa aprovação, mas pesquisando aqui eu vi que quando o aluno, você manda para o e-mail, que a pessoa clica, entrou a primeira vez, ele reconhece. Quando o link, como eu mandei o link direto pelo WhatsApp, estava dando esse problema, tá? Mas então agora eu vi aqui, eu espero que não tenha maiores contratempos, tá? Então nós estamos gravando a reunião, tá, pessoal? A nossa aula, né? Como eu falei, sempre na quinta-feira nós vamos tentar dar um enfoque mais prático, tá? Aí eu passei a prática 2 para vocês, tá certo? Eu vou dar um suporte para vocês aqui para a gente. Eu acredito que a gente não vai conseguir concluir essa prática hoje, né? É só um pontapé inicial aqui, tá? E aí vou dar um tempo, né, ao longo para a gente trabalhar com ela, porque não vai dar tempo da gente ver o pescar de hoje e nem é, na verdade, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês coisas que vai dar condições para vocês depois concluir essa prática, tá certo? Bom, então vamos lá. Então o Anderson chegou aí agora, então vamos meter bronca. Primeiramente, pessoal, o que ele está pedindo aí no. A prática 1, vocês têm alguma dúvida? Nós fizemos a prática 1, vou compartilhar a tela aqui, ó. Então a prática 1 foi aquela de pedir lá para fazer o sinal trifásico. Simular três sinais, né? O meu computador ele está com um problema na tela, a tela dele está parecendo meio vermelha e vai ficando mais tarde ele parecendo umas linhas, né? E dizem que isso é do monitor, tá? Da tela. Aí se tiver ruim para vocês, vocês me avisam, tá? A gente não vê aqui, não. Aqui tá perfeito. Tá? Ô, beleza, hein? Bom demais, hein? Então, eu vou testar colocar outra tela, então, porque vai ficar na noite, ela vai ficando laranjada. Parece duas linhas, assim, horizontais. Aí eu falei, nossa, não acredito que meu computador vai dar problema. Aí eu levei no rapaz, ele falou, vai ter que trocar a tela. Mas aí, por enquanto, eu estou gerenciando com ele aqui, porque o notebook está muito caro. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, o primeiro roteiro prático que nós fizemos, simulamos três sinais, colocamos os harmônicos, tá? Quando a gente fala em harmônico, pessoal, aí tem um livro que eu vou indicar para vocês depois, tá? Para falar isso sobre primeiro harmônico, segundo, tá? E depois tem lá os interharmônicos, né? Foge um pouco do enfoque nosso aqui, porque tem um livro chamado Qualidade da Energia, do Dugan. Então, ele vai explicar todos esses pontos aí com enfoque, né, mais prático para vocês. Então, não dá tempo da gente ver tudo. Eu vou aproveitar e compartilhar esse livro agora de uma vez com vocês, tá? Esse é um livro muito bacana que vocês podem... Eu tenho o PDF dele, e aí vocês... Deixa eu ver se ele tá, se eu tenho ele aqui por enquanto. Peraí. Deixa eu ver aqui.
Tá, então, peraí, 2015, 1. Deixa eu jogar ele para vocês, que quando vocês tiverem essas dúvidas sobre material, livros. Então, esse parâmetro, né? Esse parâmetro aí, ele é um parâmetro que tem a ver com... vou jogar na rede aí, tá? E aí, no grupo do WhatsApp, aí depois vocês dão uma olhada. Mas lá ele vai falar de harmônico, vai falar de interharmônico, vai falar de qualidade da energia elétrica, tá? O que é qualidade da energia elétrica, né? Você tem um sinal de tensão, esse sinal de tensão da rede elétrica, ele tem três características que definem que você pode mensurar se essa energia está com boa qualidade ou não. Primeiro é a forma, tá? A forma tem que ser senoidal, tá certo? Segunda é a fase, né? A fase desse sinal. O terceiro ponto é a frequência, tá, pessoal? São esses três pontos aí que são três pontos aí determinantes para você definir se a, se a energia está com uma boa qualidade ou não, tá? Agora, quando eu falo primeiro harmônico, segundo, eu joguei no WhatsApp, tá? Esse livro é um livro do Dugan, ele é um livro, esse é o PDF, né? Aí ele vai falar sobre primeiro harmônico, segundo, terceiro harmônico, tá? Tem aí depois vocês dão uma olhada no... Então, eu vou... Está compartilhada aqui minha tela. Não, aliás, parei de compartilhar. Então, ele vai falar aí com vocês aí sobre... Embora o tópico esteja sobre qualidade da energia, né? Sistemas, a qualidade da energia elétrica, tá? Aí ele vai falar sobre... tem um capítulo aqui que ele fala só sobre harmônico, né? Distorções. Então, termos e definições, tá? Aí vai falar sobre sags, interrupção, falta, sobretensão, subtensão, transientes, olha lá, fundamentos de harmônico, tá? Capítulo 5. Então, aqui ele vai te explicar, né? Interharmônico, olha lá. Aqui no interharmônico é, por exemplo, considerando a fundamental, né, que seria 60 Hz da rede elétrica, você tem as frequências menores, né, abaixo desses valores. E aí a gente fala o segundo harmônico seria 120, terceiro harmônico 180. Mas e as frequências que estão nesses intervalos, nessas faixas, tá? Então ele vai explicar isso aí para vocês, tá? Então, aí, isso aí ainda tem um mundo aí, né? Olha lá, aí ele te apresenta aqui controles, como é que você faz para controlar isso, né? Alguém me perguntou na aula passada o que faz surgir a sujeira na energia elétrica, tá, pessoal? São as chaves eletrônicas, né? Os inversores de frequência, o próprio carregador no seu notebook, né? Lá dentro, no carregador, tem um chaveamento que ele faz para colocar a energia de acordo com o que a gente precisa no notebook. E isso gera uma sujeira, né? E o próprio acionamento de motores de grandes cargas na rede elétrica faz surgir essas interferências, tá? Um outro detalhe, por exemplo, as empresas que têm forno elétrico, né? Por exemplo, se não tiver uma rede, se for uma empresa de pequeno e médio porte, estiver conectado no mesmo barramento, na mesma linha, rede residencial, quem tiver conectado, na hora que ele vai lá e faz uma solda elétrica, aquilo ali, a solda elétrica, na verdade, ela é um curto-circuito, né? Ela usa um arco voltaico com a corrente alta para fundir ali o metal, né? A liga. Então, isso gera interferência na rede elétrica, tá? Então, um outro problema também que causa muito... quem está lá no Nordeste, você tem uma linha de transmissão que sai, né, se eu não me engano, que sai aqui da região Sudeste e leva essa energia lá para o Nordeste. Então, como a linha é muito longa, essa energia chega lá com uma qualidade muito baixa. Então, tem perdas, né, porque a distância é muito longa, tá? Isso aí tudo causa problemas aí na interferência, tá?
Então, disponibilizei esse livro aí para vocês, se vocês darem uma olhada depois se tiver curiosidade, tá? Ele é um livro falando sobre qualidade da energia elétrica, tá certo? Então, tá aí. Bom, então hoje, pessoal, eu vou apresentar algumas funções úteis para vocês aí no MATLAB, tá? Então, o roteiro prático 2, eu vou abrir ele aqui. Roteiro prático. O que ele está pedindo aí para vocês? Ó, simule, né, os sinais de tensão de 3 pontos de uma rede elétrica de baixa tensão, tá? Você deve incluir em suas simulações uma subestação de energia, os transformadores de potência, as linhas, tá? A gente não vai precisar colocar tudo isso, não, mas imagina que nós vamos gerar os sinais elétricos, tá? Imagina que eu tenho uma fonte, né? Uma fonte aí de média tensão ou alta tensão. Esse sinal ele sai, passa por um transformador, esse transformador vai elevar e na outra ponta ele vai rebaixar essa tensão e aí nós vamos medir, né, esses sinais aí nas pontas, tá? Bom, aí o que ele diz? A gente vai simplificar o processo aqui, tá, pessoal? Se você simular os sinais de tensão igual vocês simularam na aula passada, aquele sinal está com 127 RMS perfeito, né? Se você calcular a média lá, por exemplo, vai dar uma média igual a zero, tá? A média desse sinal. Só que a gente sabe, pessoal, que isso não é verdade, tá? Esses sinais, eles têm, a rede elétrica, ela tem sujeira, né? E aí, o ponto 1 aí, ele está perguntando assim, inclua o ruído branco nos sinais, tá certo? Quero incluir um ruído aí nesses sinais de tensão, tá? A letra B, inclua pelo menos 3 harmônicos. Os harmônicos a gente já sabe fazer. Tá? A gente já sabe que o primeiro harmônico é a fundamental. Agora eu vou desligar o WhatsApp, senão tem muita interferência aqui. Então, inclua pelo menos 3 harmônicos, né? Então, pelo menos 3 harmônicos, se eu estou trabalhando com um sinal de 60 Hz, o segundo harmônico seria 120, né? E o terceiro seria 180. Quando ele fala inclua pelo menos 3 harmônicos, pessoal, do ponto de vista prático, a gente considera os harmônicos ímpar, tá? 180, 270, tá? Porque os pares, se tivesse um medidor de energia, você pluga ele na rede, a amplitude para os harmônicos pares ela é praticamente nula, tá certo? Então, isso tem uma explicação lá na matemática, né? Mais para frente a gente vai ver. Gere os arquivos da simulação, tá? Gere os arquivos aí para você simular esses sinais. Bom, aí depois ele fala assim, uma etapa aqui nós vamos gerar os sinais. Quando a gente vai gerar esses sinais, pessoal, existe um negócio chamado transitório, né? Qual que seria um software para fazer uma simulação de transitórios eletromagnéticos? Vocês têm alguma sugestão para mim? Vocês já trabalharam com algum software de simulação para transitórios eletromagnéticos? Eu nunca ouvi falar, viu, Geraldo? Aí foi o Anderson, né? Nunca ouvi falar desse assunto, não. Tá. É normal, tá? O pessoal da engenharia elétrica que tem mais isso aí. O que acontece? Nós da automação, pessoal, a gente trabalha com Proteus, né? Quando eu cheguei na UFMG, o pessoal brincava aí, a turma do 5 volts está chegando aí, né? O que eles queriam dizer é o seguinte, é porque nós trabalhamos com circuito de simulação de corrente contínua, né? 12 volts, 5 volts, né? Na hora que a gente faz as nossas placas, né? E aí o que acontece? O pessoal da engenharia elétrica, quando cai um raio na rede elétrica, eles estão preocupados muito com esse transitório, né? O que acontece na rede, né? Na fração de tempo, né? E aí a parte de controle, por exemplo, eles não têm muito domínio disso, né? Então, na hora de fazer as placas eletrônicas e tal, aí eles gostam da turma da automação, porque junta com o que eles precisam, né? Então, nós, na hora de simular isso aí, pessoal, existem alguns softwares, né? Existe o ATP, tá? Que é um software de simulação. E existe o PSCAD. O PSCAD, ele é um software, né? O que acontece? Um grupo de pesquisadores
inclusive o meu orientador, né, o orientador dele foi um dos criadores desse ATP e do PESCAD, tá? Um grupo de pesquisadores, né, no Canadá, eles sentiam falta, né, de ter um site que conseguisse simular, por exemplo, uma carga elétrica numa planta industrial. Ele gostaria de estudar, né, na minúcia, na nuance, como é que estava o sinal de tensão, o sinal de corrente elétrica, né? E aí, quando a gente fala em transitório eletromagnético, a gente está preocupado em aprender a simular isso, tá? Então, esse grupo, né, o ATP aí, para transitório, eles criaram esse software aí, ó, esse ATP, tá? Então, esse ATP aí, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito, então você pode baixar o ATP e trabalhar com ele fazendo simulação. Qual que é a diferença com o que a gente aprende? Porque nós estamos acostumados a simular circuito eletrônico pequeno, né, de baixas tensões, tá? No caso aí, não. Aí ele vai fazer simulação de subestação, de motores elétricos, né? E aí ele vai te dar essas informações aí. Você consegue gerar aí as informações bem... Esse aqui é o grupo, vamos pensar assim, gratuito, tá? Observe que a interface dele aí é bem ruinzinha, né? Bem rudimentar mesmo, tá? Aí um grupo de professores, o pessoal falou assim, não, vamos comercializar, vamos criar uma versão para vender, tá certo? Né, chega aquele, né, tinha lá a equipe de trabalho, professor, pesquisador, e um grupo quis fazer, tá certo? Aí houve um racha lá, tá certo? Uns concordaram, outros não, e eles criaram o PESCAD, tá? O PESCAD, então, ó, é esse software aí, ó, esse site aí. Observe que já tem uma cara aqui mais bonita, já deu uma melhorada, porque aqui o PESCAD ele é um produto, tá? Ele é um produto que ele utiliza para você fazer simulação, né? A rigor que o pessoal brinca lá na UFMG, assim, antes de construir, né, antes de montar as coisas lá na automação, vamos simular primeiro, tá? Vamos gastar um tempo simulando. Aí, depois que você simulou, viu que acontece aquilo ali na simulação, que você, né, a sua teoria está certa, aí você parte para a montagem, tá certo? Então, a gente, de certa forma, na automação, a gente faz isso também. A gente simula, né, o passo correto seria simular o circuito lá no Proteus, tá? Depois que a gente viu que funcionou, sempre a gente esbarra com um componente ou outro que não tem, né, o modelo, aquela coisa toda, mas na maioria das vezes tem. Depois que você fez isso, você parte para montar no protoboard, tá? E do protoboard você parte para a montagem. Inclusive tem lá no protoboard você tem vários mau contato, aquela coisa toda, e na hora que você faz a placa eletrônica, né, como você está soldando fio, aí a probabilidade daquilo ali, aquele mau contato, aquilo ali, a maioria das vezes aquilo ali some, né? Se o seu projeto estiver certo, tá? Então, pessoal, o PESCAD, tá? É esse software, né, que eu pedi até para vocês darem uma mexida nele, para fazer uma primeira simulação, tá? Você clica aqui nesse Mais Sempre, cria um login, aí você consegue baixar a versão do software, tá? Essa versão que vocês vão baixar é a mesma versão comprada, tá? A diferença é que na hora que vocês forem mexer com o PESCAD nessa versão free, né, ele só deixa vocês criarem projeto com até 16 nós, 16 elementos, tá? Quando passar disso, ele não vai compilar, ele vai dizer que não tem como simular o software, tá? Então, eu fiz aí no YouTube, tá? A gente não vai ver isso agora, mas eu queria que vocês, né? Eu passei o link para vocês. Tem o PESCAD, onde eu gero o sinal PESCAD MATLAB. Onde eu fiz o PESCAD para gerar projeto trifásico PESCAD com MATLAB, tá? O que eu fiz aqui nesse projeto? Eu vou mandar o link para vocês, tá? Vocês não vão estudar isso agora porque não dá tempo. O que é esse link, o que esse camarada aí está fazendo?
eu estou gerando, vou mandar o link aí para vocês. Oi? Ah, tá, eu que estou falando ali, peraí. O que acontece? O que eu fiz nesse vídeo, pessoal? Eu fiz um circuito elétrico trifásico, tá? No PSCAD, um circuito de simulação. Então, a carga trifásica, tá certo? Uma fonte, e medir a tensão e a corrente. Medir os sinais desse circuito trifásico, tá certo? Aí, eu mostro nesse vídeo como que gera esses sinais e manda esses sinais para arquivo, tá certo? Vou mandar esses sinais aí para arquivo. Então, lá nesse vídeo mesmo, né? Aí eu mostro passo a passo aqui como é que grava ele, como é que configura quantos pontos ele vai gravar no arquivo, tá? Como é que você dá nome para o arquivo. Aí fiz isso lá. Beleza. Depois, na sequência, pessoal, eu uso o MATLAB, aí ele gera um arquivo desse jeito aí, ó. Tá? Esse arquivo que vocês estão vendo, observe o seguinte, na primeira coluna é o tempo, tá? Na configuração de tempo que eu fiz, olha lá, no instante, a primeira linha é 0, então no instante tempo 0, tá? Aí depois nas 3 colunas aqui vem a tensão e depois nas outras 3 colunas vem a corrente, tá? Eu não lembro se está invertido aqui, mas o que importa para a gente é que é tensão e corrente ou corrente e tensão. Aqui, pessoal, ele está armazenando os dados em forma de colunas, tá certo? Então, observe o seguinte, ó, no instante tempo 0, aí depois ele vem e vai fazer a segunda medida. Em que momento que ele vai fazer essa segunda medida, pessoal? 0,25 segundos vezes 10 elevado a menos 3. Então, 0,25 vezes 10 elevado a menos 3, pessoal, é o período, é o T, período de amostragem. Então, se você pegar esse período T aí, ó, estão acompanhando? Que a frequência de amostragem é o seguinte, qual que é o instante de tempo, qual a fração de tempo, intervalo de tempo que ele vai lá e vai buscar, né, uma medida lá da tensão elétrica, né? Então, olha lá, no instante 0, ele está falando para mim que todas as grandezas são 0. Olha lá, tensão 0, tensão na fase A, na fase B, na fase C, tudo zerado. Corrente na fase A, na fase B e na fase C. Depois ele falou assim, 0,25 vezes 10 elevado a menos 3. 0,25 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Depois, olha lá, 0,50 vezes 10 elevado a menos 3. Tá vendo que o espaçamento é o mesmo? 0,75 vezes 10 a menos 3. Então, o meu T maiúsculo, meu T ali associado com a minha frequência de amostragem, é 0,25 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, se eu achei que o período de amostragem é 0,25 vezes 10 a menos 3, pessoal, qual que é a frequência, qual que é se você pegar esse valor aí, ó, com que taxa de amostragem esse sinal está sendo gerado? Vocês têm um chute aí? 4.000 ou 400, algo em torno disso. Tá vendo que é 0,25 vezes 10 elevado a menos 3? Se eu fizer 1 sobre esse valor aí, ó, 1 sobre T, vai dar quanto aí? 0,25. 1 dividido por 0,25, ESP, 0,25, ESP menos 3. 4.000. 4.000. 4.000 amostras. Esse ΔT aí, ó, esse número de amostras que ele está pegando numa janela aí, né, 0,25, isso aí está amarrado com quantos pontos você está pegando, tá certo? Porque se você colocar assim, qual que é a frequência de amostragem? Vamos supor que você coloca no seu caderno assim, eu vou configurar a minha placa, eu tenho um sinal que está entrando no sistema digital, aí eu vou dizer que a minha frequência, meu FS, vai ser igual a 100. 100. Se você está falando que o FS é igual a 100, você está dizendo que você está pegando 100 pontos por segundo, não é isso? Não é isso?
100 pontos por segundo, qual é o seu período? Vai ser 1 sobre esse valor aí, ó, 1 sobre 100. Então, vai ser 0,0012. Aliás, 0,1. 0,01. Né? Se eu falar que no meu sistema digital a minha frequência de amostragem vai ser igual a 100, eu estou dizendo que em 1 segundo eu quero pegar 100 pontos. 100 pontos. Então, 1 sobre 100 vai dar 0,01 segundo. Então, quer dizer que ele vai pegar a primeira amostra aí. Se fosse 100, a primeira amostra seria 0, aí tudo aqui está zerado. Depois, ele, no instante de tempo, 0,01, 0,02, tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, a frequência de amostragem está diferente. Essa frequência aqui está 4.000 amostras numa janela de 1 segundo, tá? Então, esse número aqui está parecendo estranho para a gente, porque é o sinal de tensão, os valores instantâneos, ó. Tensão na fase A, tensão na fase B, tensão na fase C, tá certo? Aí, o que eu fiz depois, pessoal? Eu processei esses sinais no MATLAB. Eu usei o MATLAB para ele buscar esses dados e plotar esses gráficos, tá certo? Então, não dá para eu mostrar tudo aqui agora, depois eu quero que vocês olhem com calma. Olha lá, eu quero mostrar qual é o valor RMS desses sinais. Então, eu fiz um plot, vetor T, tensão na fase R, né? Aí usei a notação aqui das 3 fases como sendo RST. Vetor T, tensão na fase S. Vetor T, tensão na fase T. Depois I na fase R, IS e T. Tá certo? Então, esse slide aqui, pessoal, esse vídeo, ele está ensinando para vocês, né, no MATLAB, como é que eu vou simular esses sinais. Quando eu der um plot nos sinais, aqui estão os 3 sinais de tensão e os 3 sinais de corrente, tá? Vocês não estão vendo, pessoal, mas a amplitude desse sinal aqui, ele vai oscilar. Ele vai dar uma pequena oscilação imperceptível a olho nu, tá certo? Imperceptível para olho nu. Então, nós precisamos simular, né? Nós precisamos aprender a simular, né? O que a gente chama de colocar um ruído nesse sinal, que a gente vê bastante lá na teoria de controle, né? Se aparecer um ruído no sinal, como é que funciona? Então, a primeira etapa é isso aqui. Vocês têm que pegar esse vídeo, né? E tentar reproduzir isso, para tentar fazer isso aí funcionar, tá certo? Eu não vou mostrar para vocês sobre o PSCAD hoje ainda não, tá certo? Mas vou deixar vocês aí. Tem vários vídeos, né? Eu coloquei lá. PSCAD instalação free, primeira simulação, né? Tem o PSCAD com filtro passa baixa. E fui fazendo isso aí, tá? Vou passar também a 3 vídeos da série de Fourier, vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3, que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, tá? Então, tá aí. Bom, então eu tenho que ensinar, mostrar para vocês aqui 3 coisas para dar suporte para vocês fazerem essa prática aqui, tá? Bom, primeira coisa, eu preciso mostrar alguns scripts com algumas funções úteis, tá? Algumas funções úteis. Então, vou mostrar primeiro essas funções úteis, tá? Então, aqui, no material do MATLAB que eu passei para vocês, tem aí. Isso aí é o ideal, é sempre vocês estarem com esse material aberto, na quinta-feira, tá, pessoal? MATLAB com sinais, né? Aí, nesse MATLAB com sinais, tem, assim, funções úteis, tá? Então, eu vou mostrar algumas funções. E aí, depois, a função que gera o ruído branco. Bom, então, módulo 09, funções úteis, tá, pessoal? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, porque ele está pitando aqui, senão daqui a pouco, acho que agora não vai ter problema mais, não. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, valor RMS, né? O valor RMS, pessoal, de um sinal, do ponto de vista prático, o que acontece? Se eu pegar aqui eu pego o sinal analógico,
Onde está a minha caneta? Ah, tá aqui. Eu pego o sinal analógico, tá? O sinal tá... Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu falo que esse sinal aqui, a frequência dele está com 1 Hz. Um ciclo, tá certo? Aí, João Marcelo, você falou que às vezes tinha dificuldade com essa questão de amostragem. Então, esse sinal, ele é analógico, a frequência dele está com 1 Hz. Então, quer dizer que numa janela de 1 segundo, se eu medir aqui, ó, tem 1 segundo. 1 segundo, correto? Por que eu sei que é 1 segundo? Porque ele deu que é 1 Hz, tá certo? Bom, só que eu vou definir a minha taxa de amostragem, meu FS aqui, eu vou dizer que meu FS é 256. Quando eu falo que esse FS aqui, pessoal, a taxa de amostragem é 256, eu estou dizendo que eu vou pegar 256 pontos nessa janela de 1 segundo. Isso aqui é amostras por segundo. Amostras por segundo. O número de amostras que eu estou pegando aqui em 1 segundo. Então, quer dizer que no instante tempo zero, eu peguei essa primeira amostra. Peguei essa segunda, peguei essa terceira e assim por diante. Tá? Então, são vários pontos, ó. São 256 pontos. Então, se eu contar aqui, ó, o índice do último ponto aqui vai ser 255. O último ponto aqui vai ser 255. Esse aqui vai ser o primeiro. Vai ser o índice zero. Se a gente usar a mesma notação que o primeiro elemento é o índice 1, então esse aqui vai ser o primeiro ponto e esse aqui vai ser o 256. Tá? Bom, a função RMS, pessoal, o que a função RMS faz? A função RMS pega o valor de cada ponto desse, eleva ao quadrado, tá certo? Eleva ao quadrado e tira a média. Soma. Então, se esse aqui for um ponto 1, vamos imaginar que isso aqui é x. Ele vai pegar x na posição 1, eleva ao quadrado, mais x na posição 2, eleva ao quadrado, mais. E faz isso com todos os pontos. E divide pelo número de pontos. E depois tira a raiz quadrada disso. Tá certo? Depois ele tira a raiz quadrada disso. Né? O RMS, então, o que ele está fazendo é isso aí. Tá certo? Então, lá no MATLAB, tá? Existe lá a função RMS, valor RMS. Valor RMS. Então, o que esse camarada está fazendo aí, ó? Dado um conjunto de pontos, eu criei um X, né? Um vetor X aí para definir o vetor de tempo. Fiz o sinal que eu chamei de Y1, tá certo? Mandei plotar esse sinal. Depois eu quis calcular o valor RMS desse sinal, tá? Então, existe a função lá no MATLAB que já me faz isso para mim. Então, ó, o valor RMS desse sinal aí, ó, vai dar próximo daquele 127, ó. 127. O valor, olha lá. Não deu 127 porque ele deu, né, arredondou ali, tá certo? A aproximação do MATLAB. 126,6837, tá? Bom, aí o que acontece, pessoal? Em condições normais, né? O sinal está todo bonitinho aí, beleza? Ele fez o cálculo. A média, se eu calcular a média desse valor, existe lá a função chamada min. Então, vem aqui, ó. A média, então, desse vetor, olha lá, deu um valor muito baixo, 5,7 vezes 10 elevado a menos 15, tá? O sinal senoidal, a média é a somatória das áreas, né? Divide pelo... a média das áreas aí. Como tem a parte positiva e a negativa, ele soma as áreas, quando ele divide por 2 dá zero. Então, o valor médio aí é zero. Certo? Então, esse min aqui, ó. E o desvio padrão, pessoal? Estava com o desvio padrão aqui agora. Só porque eu falei, é o STD. Existe uma função, né, chamada STD, que ele vai calcular o desvio padrão desses valores aí, ó. Então, lá no roteiro, ele pede lá o desvio padrão dos valores.
próprio MATLAB aí, tem aí o desvio, né? Eu chamei aqui de desvio padrão. Desvio padrão. Bom, então, nessas funções úteis aí, então tem aí para vocês completarem essa. Vamos ver se é desvio padrão mesmo. Eu apaguei alguma coisa a mais ali, peraí. Ah, DISP, né? Fiz besteira aqui, peraí. Desvio padrão é igual a STD, Y. Y. Depois eu fiz DISP, desvio padrão, né? E aí o que ele calculou aqui em cima. Então tá aí, tá? O STD, então, do camarada aí, tá certo? Na verdade, não tem, né? Porque o valor está muito exato aí, né? Então, ele nem... Deixa eu ver se eu fiz esse negócio certo. Desvio padrão, STD Y1. Desvio padrão, desvio... Tá certo, tá? Então, a função é essa aí. Então, aí, não sei se vocês conheciam essas funções, mas já tem elas prontas para a gente aí, tá certo? Então, bom. Desvio padrão. Ah, tá. Acho que tem outro script chamado desvio padrão que está melhor. É esse mesmo, tá? Então, os pontos estão aí. Tem aí já um script, né, separado. Esse está com o nome de desvio padrão. Vou tirar o erro aqui que eu coloquei no script, senão depois eu entro nele aí e fica dando erro. Bom, então, o desvio padrão e o valor MS estão aí, tá? Deixa eu voltar lá. Bom, aí para completar essa prática, tá? Eu vou, na verdade, existe o que ele está pedindo inclua um ruído branco, né? Inclua um ruído nos sinais, tá? Bom, o que acontece, pessoal? O que é, na verdade, né, incluir um ruído branco num determinado sinal aí, tá? Então, eu vou ilustrar isso aqui, depois vou mostrar no script, né, lá no MATLAB, como é que a gente faz isso. Veja bem, lá na estatística, né, tem aquele... vamos imaginar que nós temos aqui um conjunto de pontos, tá? Esses pontos aqui, suponha que horizontalmente eles têm o mesmo valor. Então, de modo, pessoal, o que acontece? Se eu somar todos os pontos aqui e tirar a média deles, vai dar zero, tá? Então, na hora que eu tenho um sinal elétrico, né, a gente sabe que o valor RMS é igual a 127, tá certo? Então, quando a gente fala que a gente quer incluir um ruído branco, a gente quer incluir um ruído, tá? Se eu ficar colocando só pontos positivos aqui, ó, isso aqui vai jogar a média para cima. A média desses pontos aqui vai tender a ficar com o valor RMS, né? Se eu pegar todos os pontos e calcular a média, vai dar um valor maior que 127, tá certo? Então, a ideia dele aqui, na hora de incluir esse ruído, ele vai incluir pontos, que ele vai colocar uma quantidade de pontos para cima e para baixo, tá? De modo, né, que a gente fala que é um ruído, que na hora que ele calcular a média desses todos esses pontos aqui, que a média, né, dê nula, né? Para que esses pontos, esse ruído, na hora que eu fizer o cálculo da média, né, ele não vai interferir aqui na média, nesse resultado, tá certo? Então, estatisticamente falando, a gente diz que a gente quer fazer incluir aí esse ruído, usando lá aquela notação de uma distribuição normal, né? Uma distribuição normal aí desses aí depois vocês dão uma recordada lá na estatística, tá?
seria essa ideia, né? Que eu vou colocar uma quantidade de pontos aqui, mas alternando, né? De modo que ele fique oscilando em cima da média aqui. De modo que, se eu fizer o cálculo dessa média após incluir esse ruído, a média fique nula, né? Ele não vai fazer uma... Se eu fizer a média só dos pontos que foram incluídos, essa média vai dar nula, de modo que ela não interfira aí nesse sinal original, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Eu criei um outro script que eu disponibilizei para vocês, chamado ruído branco. Aqui, ó. Módulo 7, ruído branco. Tá? Esse ruído branco, né? O que ele tem aí? Tem alguns termos que eu vou olhar, eu vou falar com vocês aqui, que eu vou usar, tá, pessoal? Mas vai ter uma hora de eu dar uma revisada nisso. Quando a gente fala de potência, né? É mais fácil a gente ganho, é mais fácil a gente fazer usar uma notação em dB, tá? Em dB. Mas aqui eu só vou mostrar um exemplo aí, tá? E aí depois na hora que chegar nesse momento aí, eu vou aprofundar nesse assunto, tá? O que esse camarada fez aqui, pessoal? Esse cara, essa função SAWGN, essa função, né? Ela é a função para dado um sinal, eu tenho um determinado sinal, tá? Eu criei um sinal aqui, ó, chamei esse sinal de x. Esse sinal está raiz quadrada de 2, que multiplica seno. Aí o vetor tempo dele aqui está de 0 até 6π, né? Começa em 0 e vai até 6π. E aqui ele está num delta de π sobre 8. O passo dele, a cada π sobre 8, ele está calculando esse seno. Tá certo? Se eu mandar dar um plot aqui nesse valor aqui do x, vai ter um sinal aí perfeito. Plot x. Plot x, tá? Então, se eu jogar aí dentro do MATLAB, se eu mandar ele rodar aí, tá vendo? A frequência de amostragem está meio baixa, por isso que ele dá esses bicos aí, tá? Mas aí o que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero dizer para ele que eu quero incluir um ruído nesse sinal, tá? Quero incluir um ruído. E essa função aqui que vai me fazer isso, ó, essa AWGN. Eu vou dizer para ele que o sinal de entrada é x, o sinal de entrada é x, e esse ruído vai ser um ruído de 10 dB. 10 dB. Tá certo? Aí eu vou mandar plotar esse novo sinal, que é esse Y. Esse sinal Y aí. Vou mandar plotar o X, desculpa. Aí dei um figura e depois mandei ele plotar o Y. Mandei plotar o sinal original e esse sinal com ruído. Então, na hora que eu fizer isso aí, ó, o sinal ficou todo quebrado, tá vendo? O sinal original era assim. E depois, né, que eu incluí o ruído, o sinal ficou assim. Bom, então, como é que funciona esse parâmetro que ele usou para criar esses dois sinais? Ele sem ruído e com ruído. Tá? Com ruído e sem ruído. Vou explicar aqui para vocês aqui no meu quadro digital. Bom, existe um negócio, pessoal, chamado SNR. Esse SNR aqui, né? Ele Signal Noise Relation. Relação sinal-ruído, tá? Eu tenho um sinal original limpo.
tá? E aí o que é que acontece? Eu vou criar um sinal, vou pegar esse sinal e vou colocar um ruído nele. Esse ruído, ele é um ruído pequeno. Vamos imaginar que seja um ruído pequeno, tá? Ele vai me dizer, esse SNR aqui, ó, ele está me dizendo o quanto o ruído é uma relação, o quanto o ruído está degradando o sinal original, tá? O quanto aquele ruído, né, o sinal com ruído, qual que é a relação do ruído perante o sinal original. Se esse SNR for muito alto, se esse SNR tiver um valor muito alto, né, esse ruído está muito maior que o sinal original. Então, vai aparecer um sinal todo maluco, ele tá gerando um ruído branco, tá certo? Acrescentando no sinal, só que o ruído está tão grande que o sinal original vai ficar imperceptível, tá? Se você colocar um número baixo, quanto mais baixo você tiver, tá certo? Quer dizer que eu tenho um sinal, eu estou acrescentando ruído nele, mas eu estou colocando um ruído muito pequenininho, muito pequeno, e que para não degradar tanto aquele sinal, tá certo? Bom, aquela notação ali, pessoal, é em dB. Essa notação que ele está mostrando aqui é em dB. Depois eu vou. Então, o que ele está dizendo é assim: coloque nesse sinal X um ruído cujo a relação sinal-ruído seja 10 dB. Tá certo? Quanto mais baixo eu colocar esse número aqui, ó, se eu colocar 0 dB, pessoal, 1 dB, tá? Na escala dB, quando eu coloco 0, um ganho 0 dB, o sinal de entrada é igual ao sinal de saída. É igual ao sinal de saída. Então, se eu colocar aqui close out, clear out, clear out, tá? Só para apagar todas as mensagens. Vou colocar aqui, ó, 0. Vou lá no MATLAB. Então, lá está o sinal AWG. Não sei se faltou algum parâmetro aqui. Espera aí. Deixa eu colocar a tabela dele com 10 dB. dB, então está lá o sinal original, tá? Esse segundo parâmetro aqui, então, ele está me dizendo quanto que vai ser essa degradação do sinal. Vamos diminuir esse valor aqui, para 5. Ou se eu preciso de algum outro parâmetro aí. Estou mudando o parâmetro, ele aparentemente ele não está. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou. Não sei se está faltando algum parâmetro aqui, mas depois eu quero deixar indicado para vocês para dar uma lida, né? Para dar uma olhada nessa função AWGN. Então, a função AWGN, ela vai explicar, né, AWGN. Primeiro, vocês darem uma olhada, né? Dar uma lida na documentação, e aí ele vai explicar para vocês, ó, adiciona um sinal, né? Ruído branco, aí ele chama Gaussian White Noise, né? Ruído branco. Então, ruído. E aí tem vários parâmetros que você não, na verdade, eu tenho que dar uma. O script está pronto, tá, pessoal? Se está faltando algum parâmetro, deixa eu ver. Adiciona. Mudou um parâmetro aqui. Quando é 0 dB, tem o parâmetro de entrada,
Tem que dar uma olhada aqui de novo aqui. Mas, enfim, bom, eu vou deixar indicado aqui para vocês, dar uma lida, tá? Nessa documentação, justamente para vocês olharem as várias opções, né? E o que eu queria ali, na verdade, é que a relação sinal-ruído fosse 0 dB. Aumentasse, né, degradasse ele mais ou menos, e tem algum parâmetro a mais ali que eu tenho que acrescentar, e, para falar a verdade, o que tudo indica, essa função mudou. Tem alguns outros parâmetros aqui. Deixa eu olhar aqui, peraí. Bom, são vários exemplos aí, tá, pessoal? Então, tem essa função aí, eu mudei a minha versão do MATLAB recentemente, tem que dar uma revisada nesses scripts, tá? Mas eu mandei aqui para vocês, ó, o link, tá? E aí ele vai explicar essa função AWGN e com os parâmetros, né, que vocês podem utilizar, tá? E aí tem que dar uma lida com calma aí. Tem a questão do ganho em dB, mais para frente eu vou dar uma revisada nisso, tá? Mas ele vai explicando passo a passo aí com vários exemplos. Professor, tem algum material explicando sobre esse ruído branco? Esse que eu estou te mostrando. Ah, Aqui, ó. Ele vai te explicar assim, é porque no próprio MATLAB, na verdade, isso aí é uma função estatística, né? É uma teoria que vem da estatística, tá certo? Se a gente pegar aqui média nula, números aleatórios, aí vai vir com a distribuição normal, vai... Se a gente procurar na... então eu vou te pedir, professor, para explicar de novo, por favor, que eu não entendi muito bem. E eu joguei no Google ruído branco, deu muita coisa doida, tipo ruído branco para bebê e tal, eu não consegui pegar, não. Tá até na moda esses negócios de fazer meio que uns vídeos no YouTube para relaxar, usando ruído branco, eu tô, gente, que isso? Sempre quando eu vejo, eu acho engraçado também. Tá bom. Maria Emília, não é isso, Maria Emília? É. Maria Emília, por enquanto, olha só, eu vou colocar para você assim. Você lembra lá na estatística que tinha aqueles conceitos lá de distribuição normal, lá no segundo, terceiro período? Você lembra alguma coisa disso, não? Eu lembro de distribuição normal. Tá. Aí tinha um eixo, e aí tinha um eixo lá que tinha uma parte na distribuição normal, tinha um lado... Eu vou acrescentar dados lá na amostra, né, vamos fazer uma figurinha aqui. Ele colocava uma figura bem assim, né? Não é isso? Um negócio parecido com isso? Isso, aham. Então, o que ele colocava é que os pontos, né, na hora que ele gerava os pontos lá, que os pontos iam estar dentro dessas áreas aqui, não é isso? Cada pontinho desse que você está gerando, eu estou gerando os pontos, né? Mas eu vou considerar esses pontos que estejam, que tenham uma distribuição normal, né? Que eles tenham um comportamento aqui, ó, de modo que a mesma quantidade de dados aqui dentro da minha amostra, né, da minha população aqui,
eu tenho para o outro lado também, não é isso? Ele tinha Bom, agora para falar a verdade, eu até me embolei um pouco nesse negócio aqui, tá? Mas o que acontece? Eu vou passar uma referência, do ponto de vista falando da teoria na estatística, tá? E a gente usa, né? Imagina o seguinte: eu tenho uma quantidade eu tenho um vetor que eu tenho uma quantidade de amostras, tá certo? Que é o que seria o meu sinal lá de tensão, né? Eu tenho um determinado sinal de tensão. Aí eu vou virar para você e falar assim: eu quero poluir, eu quero acrescentar outras amostras nesse sinal. Então, imagina o seguinte: eu tenho um sinal de tensão aqui, tá? Já tem lá uma quantidade de pontos definida aqui para ele. Então, o que acontece? Se eu vou colocar um ruído, né? Quer dizer que eu vou acrescentar pontos a esse vetor original, concorda, Maria Emília? Esses pontos que estão fora aqui, ó, que eu estou acrescentando, eu estou dizendo que eu vou gerar esses pontos, né? Eu quero que ele inclua esses pontos aqui no meu conjunto, nas minhas amostras. Tá certo? Certo. Num determinado ponto aqui, ó, você concorda comigo que esse ponto está... Se a gente pudesse colocar uma referência positiva e negativa, esse ponto aqui está positivo. Está vendo que ele está acima do valor aqui, que ele tá, esse pontinho aqui está acima da minha referência? Correto? Sim. Se o próximo ponto que eu for gerar estiver acima também, imagina que ele gerou 10 pontos, só que todos os pontos que ele gerou estão acima da minha referência. Você concorda que ele vai puxar essa média para cima? Concordo. Na hora que eu fizer a somatória dos pontos originais mais esses novos 10 pontos que eu gerei, essa média vai ser puxada para cima. Tá certo? Uhum. Agora, o conceito que a gente fala de ruído branco, a ideia seria assim: se eu gerar 5 pontos para cima, já que eu estou gerando de modo aleatório, a ideia é que ele gere 5 para baixo. De modo que na hora que eu fizer a média, considerando apenas esses pontos que estão sendo inseridos, a média deles seja nula dentro do sinal original. Tá. Eu tenho o sinal original, tá certo? Vou gerar esses pontos aqui que eu estou acrescentando, né? Puxando lá da estatística, a ideia é que esses novos pontos que eu estou acrescentando têm uma distribuição normal, né? Tem uma distribuição normal. Então, eu vou colocar a ideia é que a mesma quantidade de pontos que eu estou gerando aqui, né? Acima dessa referência, que ele também, eu gere uma mesma quantidade de pontos abaixo dessa referência. De modo que, vamos pensar assim, um pseudo-randômico, para essas novas amostras que ele está inserindo, se você considerar apenas essas amostras, somar e tirar a média delas, né, que a média desses pontos seja nulo, seja zero, né? Tá? Vamos fazer assim, eu vou continuar a aula de hoje, aí eu passo uma referência, tá? Eu mesmo tenho que dar uma relembrada nisso aqui, porque a gente usa tanto o termo ruído branco, e normalmente eu mostro, né, o exemplo para o pessoal, e aí tem que puxar um pouco, dar uma relembrada lá desses conceitos lá da estatística, tá? Depois a gente volta nesse ponto aqui. Por enquanto, eu vou só deixar indicado para vocês que a referência no MATLAB, ó, deixa eu fechar aqui aqui, ó. Essa referência aqui do MATLAB, tá? Ele vai te explicar essa teoria, tá? Então, olha lá, ele vai te mostrando aqui, vai te explicando aqui os scripts, passo a passo, tá? É bem provável que a parte estatística, né? O próprio MATLAB, ele vai dar uma descrição, tá? Então, eu vou deixar recomendado essa referência do MATLAB primeiro, e depois vou buscar uma referência aí na estatística.
tá certo? Então, para essa etapa aqui do ruído, né, vocês vão usar aquela função, uma referência lá para ela é aquela WGN, só que ela é parametrizada, tá certo? E aí tem que dar uma lida lá na documentação lá para ver né, se eu quero uma distribuição normal, né? Ele tem outras maneiras lá de distribuição dos pontos, linear, né? E aí eu vou deixar lá recomendado para vocês darem uma lida nisso, tá certo? Bom, então, pessoal, a referência aqui, então, ó, primeiro, você tem que dar uma olhada de como é que gera esse sinal no PSCAD, tá certo? Faz a simulação no PSCAD, eu vou deixar o vídeo lá recomendado. Como é que processa isso no MATLAB, tá? E para fechar esse roteiro, ele tem um conceito, né? Eu passei para vocês na aula passada, o conceito do gráfico de espectro, que é o que eu pretendia investir mais tempo aqui hoje, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: quando a pessoa fala assim, quando você está fazendo cálculo lá na série de Fourier, tá? A gente, lá na matemática, ele diz o seguinte: dado um sinal periódico, né? Dado um sinal periódico, a série de Fourier diz que eu posso reconstruir esse sinal usando uma somatória de sinos e cossenos, tá? Então, eu fiz 3 vídeos que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? Assistissem aí, explicando, né? Primeiro aí o sinal analógico, tá? Aí, nesse sinal analógico, mostro o sinal, considero aí, explico sobre a amostragem, e, se eu não me engano, na etapa 2, 1 ou 2, eu mostro, né, como é que a gente faz os cálculos dos coeficientes, né, de um conjunto de coeficientes para reconstruir esse sinal, tá? E aí o vídeo 3, eu mostro como que faz, como que eu simulo esse sinal aí no MATLAB, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou deixar indicado aí para vocês darem uma série de Fourier, a gente vai começar a atacar série com transformada, tá? Deixei indicado lá aquele seção 2.1. Abrir o WhatsApp no celular, senão ele não abre por aqui. Então, ó, deixei aqui os 3 vídeos, tá? Vocês vão me dar um desconto aí que eu gravei esse vídeo numa salinha que eu tenho aqui, na época estava chovendo muito. Então a parede aqui descascou, deu uma confusão danada, tá? Mas aí vocês vão me dar um desconto com relação a isso, tá? Bom, aí existe dentro, né, na hora que vocês estiverem fazendo esse exercício, tá? Uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui com vocês, tá? Nós vimos na aula passada, pessoal, que eu tenho aqui uma caixinha. Eu vou explicar a teoria aqui primeiro, tá? E aqui eu tenho um determinado sinal. Vamos imaginar que esse sinal seja um sinal senoidal, tá certo? E aí nós vimos na aula passada o seguinte. Aqui nós temos... eu vou colocar aqui gráfico de espectro, tá? Mas imagina aqui que essa maquininha aqui, ó, esse gráfico, esse sinal, imagina que esse sinal aqui é um sinal da CEMIG. O sinal da CEMIG, tá? O sinal da CEMIG, a gente sabe que o sinal de entrada, ele tem... Qual que é a frequência da fundamental dele? Qual é a frequência fundamental desse sinal? Frequência? 60 Hz? 60 Hz, não é isso? Esse sinal tem 60 Hz, correto? Deveria, né, professor? Mas Oi? deveria ter 60 Hz, né?
Não, vamos assumir que está certo, que é 60 Hz, tá? Na hora passada, pessoal, o que nós fizemos? Na hora que nós criamos o nosso gráfico de espectro aqui, nós não nos preocupamos muito com o tamanho desse gráfico, o tamanho desse vetor, tá? Nós não nos preocupamos muito com o tamanho dele. Então, vamos imaginar que a sala de vocês tivesse exatamente 100 alunos. Exatamente. Tá certo? Exatamente 100 alunos. Aí, eu vou chegar perto de cada um de vocês e falar o seguinte. Deixa eu fechar um pouco de janela aqui. Olha só. Essa parte ela é um pouquinho meio... Então, olha só. Imagina o seguinte, chegou o Anderson. O Anderson é a letra A. Começa com a letra A, tá certo o nome. O primeiro aluno, eu tenho exatamente 100 espadas. Tá certo? Aí eu chego perto do Anderson e falo assim, Anderson, você é o aluno com a letra A, é o primeiro da fila, eu vou te dar uma espada. Tá certo? E nessa espada, o rótulo do Anderson, aqui nessa espada aqui tem rótulo 0. E entrego a espada para ele. Tá certo? Eu tenho exatamente 100 espadas. Aí eu pego uma outra espada. Como ela é a segunda, pessoal, eu vou colocar o número 1. Exatamente o número 1. Tá? E vou entregar para o aluno que está após o Anderson. 1. Depois eu vou pegar uma outra espada e vou colocar 2. E assim por diante. Cada aluno vai ter exatamente uma espada. Tá certo? Então, no total, eu tenho 100 espadas. Tá certo? A primeira, o rótulo dela é 0. A segunda é 1, 2, 3. Tá certo? Bom, como eu tenho exatamente 100 espadas, se eu comecei a numerar com o rótulo 0, a última espada vai ter qual rótulo? 99. 99. 99, tá certo? Bom, aí vai ter uma primeira definição importante, tá certo? Primeira definição importante nossa. Nessa figura que eu estou mostrando para vocês, pessoal, esse sinal da CEMIG está vendo aqui. Cada pessoa pode passar uma espada nesse sinal, você não está vendo o que tem ali, tá certo? Como a gente sabe que o sinal da CEMIG tem 60 Hz, né? Vamos imaginar que você... Então, aqui, ó, a primeira espada aqui é a espada de número 0. Tá? Depois tem a espada aqui de número 1. Depois tem a de número 2. Depois tem a de número 3. Tá? Depois tem a de número 4. Bom, como eu falei para vocês que tem exatamente 100 espadas, a última aqui é a 99. Tá certo? Então, imagina o seguinte, que na hora que esse sinal passar aqui, você vai passar a sua espada. Tá certo? Se tiver uma componente naquele número que você está passando, ele vai indicar isso aqui para você. Ele vai indicar. Tá? Ele vai indicar naquela posição. No caso aqui, a frequência aqui é 60 Hz. Tá certo? Ele vai chegar num determinado índice aqui, que vai ser o 60, e vai dizer assim, ó, e vai apontar aqui, e vai falar assim, ó, existe o 60 e a amplitude dele aqui, ó, é 127. A amplitude é 127. O resto, pessoal, vai ficar tudo zerado. Então, ou seja, na hora que chegar o sinal aqui, tá certo? É como se fosse você recebesse um copo de água suja. Tá? E aí você conseguisse separar, né? Vamos imaginar que aquele copo ali de água suja, eu fui colocando diferente tonalidade, né, de líquido ali dentro. Então, o que ele vai conseguir fazer aqui para mim é falar assim, ó, o azul, essa tonalidade está em tal posição, o vermelho está em tal posição, ele vai conseguir fazer essa separação, tá certo? Como cada posição tem exatamente uma unidade, tá? Essa posição 0 aqui, 1, 2, 3, 4, no caso da CEMIG, vai estar tudo zerado. Vai estar tudo zerado. Mas lá na posição
não exatamente a posição 60. Ele vai estar na posição 61. Na posição 61, vai aparecer, o gráfico de espectro vai estar te mostrando assim, ó, 127, tá? Bom, eu vou aumentar um pouco esse número de espadas aqui, eu vou falar que em vez de 100, tem 1000 espadas, tá? 1000 espadas. 1000 espadas. Por que que... Por causa do aliens, tá, pessoal? Então, a última espada aqui é 999. Tá certo? Bom, então, em condições normais, eu dou uma espada para cada um e está resolvido o meu problema. Eu falei, ó, o sinal que passar aqui, você vai passar essa espada aqui e separar. Você aponta a espada aqui nesse sinal. Se tiver aquela frequência ali, ele vai te mostrar qual é o valor que tem naquela frequência, que seria 127, tá? Isso, pessoal, nós fizemos na aula passada, quando vocês rodaram aquele exemplo de usando a FFT, gráfico de espectro, eu tenho 1000 espadas. Então, quer dizer que naquela posição ali, ele vai dizer para mim que a posição 61 tem uma amplitude 127. Tá certo? Então, isso aí é para complementar o roteiro prático, tá? Vocês vão ver que vocês vão recordar aí da aula passada. É tipo um filtro de sinal, professor. Oi? É tipo um filtro do sinal, só deixa passar o que tiver 60 Hz. Na verdade, ele vai dizer para você assim, lá nos 60 Hz, né? Ele vai dizer qual é a amplitude daquele sinal. Qual é aquela amplitude? Então, tá aqui, ó. Série de Fourier de tempo contínuo. Exemplos, Fourier. Aliás, fiz besteira aqui. FFT, desculpa. FFT. Então, tem exemplos, FFT. Tá? Simples. Então, esse simples aqui, ó, foi esse script que eu mostrei para vocês, ó. Então, tem lá vamos imaginar, eu tenho 1000 espadas. Quem é que vai definir essas espadas aí? Frequência de amostragem. É como se você falasse assim, ó, eu tenho exatamente 1000 espadas, eu vou criar um vetor e vão ter 1000 posições ali, tá? Então, fazendo essa analogia que você falou, dos filtros, né? Eu criei uma régua e eu criei uma régua dividida em 1000 pedaços, com 1000 divisões, tá? 1000 divisões. Aí eu fiz um vetor T aqui, ó, de 0 até fs menos 1, e fiz o meu delta F. Fiz o meu vetor tempo, né? Meu vetor tempo para ele plotar o sinal. Esse sinal x1, eu fiz o seguinte, ó, V máximo é 127 vezes raiz de 2, dá 179,6. Esse sinal x1, eu falei para ele assim, ó, 179 vezes seno de 2π vezes 60. E foi isso que nós vimos na aula passada, ó. Aí, o que eu vou fazer agora, ó? Esse n, tá? Ó, aí eu chamei a função FFT, tá certo? Passei o sinal x1, falei para ele assim, ó, x1, mandei o x1 lá para ele. E aí, ele me retornou, tá? Vou chamar assim, ó, vetor FFT, igual. Vetor FFT igual. Vetor FFT, eu passei para ele aqui, ó. Estou passando um parâmetro para ele, que é esse sinal que eu acabei de construir, tá? FFT x1, vetor FFT. Bom, se eu não falar nada, pessoal, quando eu não falar nada, esse vetor x1 aqui, ó, tá? Eu falei que o fs é igual a 1000. Igual a 1000. Então, se eu rodar esse script aqui, ó, do jeitinho que está aqui, no MATLAB, o vetor resultante, o vetor que ele vai retornar aqui para mim, ó, também tem tamanho 1000. Exatamente 1000. É como se ele separasse uma espada, né, para cada posição desse vetor tempo aqui, ó. Se eu não falar nada para ele, tá certo? Bom, aí esse vetor que ele acabou de me mostrar aqui, ó, vetor FFT, se eu mandar digitar ele aqui, ó, vocês
né? Em cada posição, né? Se foi a Maria Mira que falou que é como se fosse um filtro, é exatamente isso. Ele vai dizer assim, em cada posição desse vetor, ele vai me dizer qual é a amplitude daquela frequência naquela posição, tá? Uma determinada frequência numa posição. Então, se eu falar assim, vetor FFT, qual é a posição? A primeira posição dele, a primeira posição é a 1. Tá? Então, na posição 1 é a primeira frequência. A posição 1, olha lá, na posição, eu desenhei a régua, ó, como se fosse uma espada. Eu estou dizendo para ele assim, nesse sinal que eu acabei de montar, aquela posição tem qual amplitude? Então, nesse vetor, lá no MATLAB, a primeira posição é a 1. A segunda posição é a 2. Olha lá, é a 2. A terceira posição é a 3. Você está vendo que está aparecendo um número complexo? Está vendo que isso aqui tem uma parte real e tem uma parte imaginária? Tem uma parte real e uma parte imaginária. Tá certo? Bom, se ele me deu uma quantidade de posições, né? Para cada frequência ele colocou em uma determinada posição, onde está a componente relativa aos 60 Hz? No 60, provavelmente. Exatamente na 60 não, sabe por quê? Porque sempre vai ser porque ele usa a primeira posição para colocar a frequência 0. 59. Não, uma para frente. 61. Mas se ele começa a contar do zero, professor? Não, o índice é 1. O índice do vetor é 1. Só que na posição 1, ele coloca a frequência que é a 0. Vamos supor se fosse 6. Se fosse frequência 6. Se fosse frequência 6. A primeira posição sempre ele vai guardar a frequência 0. Então, na posição 1, frequência 0. Na posição 2, frequência 1. Na posição 3, frequência 3. Na posição 4, frequência... Acompanhou o raciocínio? Então, a frequência 60, na verdade, está na posição 61. Porque o vetor no MATLAB, o índice do vetor no MATLAB começa com 1. 1, 2, se você tentar colocar 0 aqui, vai dar erro. Não tem posição 0. Na verdade, é a primeira posição. 1. Só que sempre na primeira posição ele vai guardar a frequência 0. Frequência 0. Tá certo? Então, na verdade, eu estou colocando o índice 1 aqui, ó, mas esse índice 1 ele está guardando. Ele está perguntando assim nessa figura aqui, ó. Tem índices de frequência 0 nesse sinal? É isso que ele está perguntando. Tem índice 0? Se tiver, ele vai mostrar. Tá certo? Professor. Segunda posição, na posição 2. Agora, na posição 2, ele vai perguntar qual a frequência? A 1. A frequência 1. A posição é a 2, o índice é 2, mas a frequência que ele está testando aqui é a 1. Ele vai mostrar o resultado da frequência 1. Na posição 3, a frequência 2. Certo? E assim por diante. Então, pessoal, a frequência 60 está lá na posição 61. Então, se eu clicar aqui, vai me mostrar um número complexo. Esse número não está me mostrando muita coisa. Tá? Não está me mostrando muita coisa. Na última aula, eu fiz uma revisão de números complexos com vocês. Então, para eu ver a amplitude desse valor aí, essa grandeza é um número complexo. Eu preciso usar uma função do MATLAB que me dá o valor absoluto dessa posição. Então, o nome do vetor aqui, ó, é FFT. Então, o que acontece lá? Vetor FFT na posição 61, se eu colocar a posição 60, olha lá, deu 5 vezes 5,8 vezes 10,
menos 10, deu um valor praticamente zero, tá? Só que a posição 61, olha lá, deu 8,98 vezes 10 elevado a 4. O número. A posição 62 vai dar um número praticamente zero. 5,94. Tá vendo? Praticamente, isso aí é zero no MATLAB, tá? Então, a frequência 61, 60 Hz, na verdade, ela está na posição 61. Tá certo? Esse número aí, ó, 8,98 vezes 10 elevado a 4. Mas esse número não tem nada a ver com a amplitude que eu coloquei lá no meu script. Tá vendo? Que a amplitude que eu coloquei no script é 179. 179, tá? Então, o que nós vimos aqui, que eu estou mostrando para vocês, para eu concluir, né, para essa parte de gráfico de espectro, é o seguinte: a função FFT, dentro dela, tem um somatório, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou lá no MATLAB. Vou mostrar só a fórmula, tá, pessoal? Porque depois a gente vai aprofundar nisso matematicamente para explicar para vocês. Ele vai explicar para vocês aqui, ó, né? A função FFT, ele vai te explicar a teoria, como é que ela funciona, vai ter um pouco sobre Fourier, né? E lá no final, vai te mostrar aqui e no final ele vai mostrar a fórmula matemática. Aqui, ó. Tá? Aqui existem os somatórios, né? Existem os somatórios, tá certo? E esse somatório aqui, pessoal, na fórmula, né, na matemática, aparece esse 1 sobre n. Tá? Aparece esse 1 sobre n. E existe, dentro dessa fórmula, um K, esse K igual a 1, K igual a n, tá? Esse K aqui, na verdade, quando ele estiver fazendo esse cálculo, o K é a frequência. O K é a frequência. Então, nessa fórmula aqui, ó, tá? Eu vou pegar um gráfico de entrada e vou olhar em cada posição dessa aqui, ó, qual é a amplitude, né? Se tem uma frequência 1, se tiver uma frequência 1 nesse sinal, eu vou colocar aqui qual é a amplitude dessa frequência nesse sinal, tá certo? Então, esse K aquele K que ele está variando ali, na verdade, são essas frequências, tá? E para ele fazer isso, ele tem dois somatórios, um loop duplo. Por quê? Ele tem que testar as frequências, né? E dentro desse sinal, ele coloca um vetor de amostras desse sinal. Ele tem um conjunto de pontos. E aí ele tem que fazer a matemática disso, variar esse K e variar em função das amostras que compõem esse sinal para fazer a reconstrução. Tá certo? Bom, aí eu falei para vocês que se a frequência de amostragem é igual a 1000, eu criei aqui 1000 espadas. E numerei isso aqui para ter exatamente, né, para facilitar o nosso trabalho, para ser de 1 em 1. Tá certo? Para ser de 1 em 1. Então, a frequência 60, eu vou conseguir o valor lá na posição 61. Tá certo? Então, o que mudou aqui é que eu usei a função do MATLAB, que é a função ABS, que é valor. Tá? Eu precisei fazer esse cálculo, né? Usar a função ABS aqui. Bom, lá dentro daquele somatório, pessoal, que apareceu um número muito grande, né? 8.000, 80.000, né? Praticamente. Então, vocês vão recordar que eu falei para vocês o seguinte: a função FFT, ela escala, ela faz um somatório, tá? Ela escala o número pelo número por n, né? Pela quantidade de posições que eu vou usar, pelo número de espadas que eu vou usar aí para fazer a minha separação do filtro lá que vocês indicaram. Por enquanto, eu falei que esse n é igual a 1000. Se eu tenho frequência de amostragem igual a 1000, eu vou colocar o n igual a 1000, tá? E aí eu preciso dividir esse número por n, tá? Porque a função FFT, ela escala, né? Ela multiplica
Na hora que ela faz esse somatório, ela acumula esse somatório para esse n igual a 1000. Tá certo? Então, se eu fizer isso aqui agora, rodar esse script novamente, vamos ver o que ele vai dar no resultado. Então, olha lá. Na verdade, vetor FFT, né? E aqui eu preciso pegar o valor absoluto do vetor FF, esse que está guardando todos os valores, né? De todos os componentes. É isso aqui, né? Eu sei que a frequência, o sinal tem frequência 60. Então, a posição dele está lá na posição 61, tá? Eu quero saber o valor absoluto dos dados que estão nessa posição 61. Então, se eu rodar aqui, ó. Olha lá, deu 89,8. 89,8, tá certo? Então, a moral da história aqui, por enquanto, para nós, é que esse N que eu estou derrubando, eu estou dividindo, é o N associado ao meu gráfico de espectro. Quantas espadas eu estou usando, tá certo? Bom, mas lá, pessoal, deu 89. Mas a minha amplitude aqui é 179,6, tá certo? E aí, na aula passada, eu falei para vocês o seguinte, que o cosseno, ele escala, na hora dele fazer o cálculo da FFT, ele escala o sinal de meio. Por isso é que o sinal lá, na frequência 60, está aparecendo, né, com 89 uns quebrados. 89, olha lá, 89,8, tá? Para resolver esse problema, equalizar esse problema dele, escalar em meio, eu tenho que multiplicar por 2. Tem que multiplicar por 2 aqui, tá? Então, se o meu cálculo estiver certo agora, né, a minha simulação estiver certa, tem que aparecer aqui, ó, nesse valor absoluto de 61, essa amplitude 179,6. Algo parecido, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, 179,6, tá? Bom, do ponto de vista que nós vimos na aula passada, pessoal, não tem muita diferença. Não tem muita diferença, tá? Eu repeti o script aqui para dar uma relembrada. Mas o que vai complementar o meu gráfico de espectro é isso que eu vou falar para vocês agora. Imagina se essa frequência de mostragem aqui fosse 10.000, tá? Então, quer dizer que eu vou precisar vir aqui nesse n igual a 1.000 e aumentar aqui para 10.000. Então, agora eu tenho 10.000 espadas nessa figura aqui, ó. Eu tenho um sinal entrando, tá certo? E eu tenho o meu eixo aqui desse gráfico de espectro mudou para 10.000. Qual a pergunta que eu vou fazer para vocês? A gente sabe que eu estou trabalhando com o sinal, né, da CEMIG. Então, o sinal da CEMIG é 60 Hz. O segundo harmônico, pessoal, é 120. O terceiro harmônico é 180. Tá? Aquela fórmula que eu mostrei para vocês lá da função FFT, ele vai varrer todos esses casos aqui, ó. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4. E para cada K desse aqui, pessoal, ele vai percorrer cada amostra desse sinal, cada pontinho desse sinal aqui, ó. Na hora que ele for fazer esses cálculos, vai ser um laço duplo, um for dentro do outro, tá? Isso no sistema vai dar uma complexidade, vai dar uma demora. Além de você gastar muita memória, que você está com a quantidade de espadas muito grande, tá? Que você está acompanhando a frequência de amostragem, tá? Você tem um problema de tempo, porque ele vai, para cada frequência, ele vai varrer todos os pontos, né? Que você considerou na sua amostragem, para cada frequência. Então, K igual a 0. O K aqui, na verdade, pessoal, é a frequência, tá? Frequência. Então, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3 e assim por diante, tá? Eu fiquei preocupado hoje em explicar isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que isso vai ser amarrado lá na teoria,
Tá? Então, olha só. Bom, aí existe um problema. O meu sistema digital ele tem memória limitada. Ele tem memória limitada. Eu não tenho 10.000 espadas para jogar dentro do meu processamento, tá? Eu não tenho 10.000. Então, eu tenho uma frequência de amostragem aqui, 10.000. Isso aqui é o número de pontos do sinal, tá? Agora, o meu vetor FFT, tamanho vetor FFT. O que vai acontecer, pessoal? Essa figura aqui, ó, tá? Eu coloquei aqui o meu sinal aqui. Vou fazer outra figura, tá? Vou apagar isso aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu falei que a minha frequência de amostragem é 10.000. Meu FS aqui é 10.000. Meu FS aqui é igual a 10.000. Então, vamos entender aqui na teoria primeiro. FS igual a 10.000. Significa que esse sinal aqui, ó, minha frequência de amostragem é 10.000. Bom, significa que um sinal com até 5.000 Hz, né? Lembrando do teorema de Nyquist, até 5.000 Hz, esse sinal pode entrar aqui tranquilamente, que eu vou conseguir fazer isso aqui, ó, mostrar ele na posição correta. Tá certo? Só que eu não tenho dinheiro mais para distribuir 10.000 espadas. Eu não tenho mais esse dinheiro. Então, veja bem, eu defini que a frequência de amostragem é igual a 10.000, tá? Então, o sinal aqui, ele pode variar, né? Até 5.000 Hz. Até 5.000 Hz, ele pode ir ali que vai aparecer de modo correto, né? Então, eu tenho aqui o meu sistema. Esse sistema, ele vai entrar aqui e ele vai distribuir no meu vetor aqui, ó, de um modo correto, tá certo? Bom, isso aqui se eu tivesse 10.000 espadas. Bom, aí veio o meu chefe lá e falou assim, Geraldo, nós não temos dinheiro para comprar 10.000 espadas, não. Eu tenho dinheiro para te dar apenas 100, apenas 1.000 espadas. Tá? Então ele falou para mim assim, ó, você só pode ter 1.000 espadas aí. Você pode comprar apenas 1.000 espadas. O que implica isso aí, pessoal? Quando ele falou para mim que o meu delta, eu posso ter apenas 1.000 espadas. 1.000 espadas. Que eu vou ter que escolher, fazer uma escolha, tá? Eu vou pegar a primeira espada, então, agora, e vou colocar 0 nela. A primeira espada vai ser numerada de 0. Eu tenho 10.000, que é a minha frequência de amostragem. Para eu cobrir todo esse espectro aqui até 10.000, eu tenho 1.000 espadas. Eu vou dividir 10.000 dividido por 1.000. 10.000 dividido por 1.000 dá 10. Dá 10, tá? Se eu pegar, então, e colocar um rótulo em cada espada dessa, a primeira é 0, a segunda é 10, a terceira é 20, 40, 60, tá? Então, o que vai alterar aqui agora para mim aqui, ó, é que nesse eixo aqui horizontal, eu vou ter o primeiro 0, segundo 10, 20, 30, e como ele falou para mim que são 1.000 espadas aqui, pessoal, eu vou ter 1.000 divisões aqui, ó. 1.000 divisões, tá? Só que a última divisão, que seria, ela vai contemplar aqui, na verdade, a 990. Então, quando ele limitou aqui, falou assim, ó, o sinal analógico não mudou, a frequência de amostragem não mudou, a frequência de amostragem é 10.000, só que eu tenho apenas 10.000 espadas, tá? Esse 10.000 aqui, na verdade, é o tamanho do meu vetor FFT, tá? O que implica que é o seguinte, a minha divisão vai ser
10.000 dividido pelo número de espadas aqui, 10.000 dividido por 1.000 vai dar 10. Os rótulos que eu vou colocar em cada espada dessa vai ser 0, 10, múltiplo, 0, 10, 20, 30, 990. Tá certo? Bom, o que vai implicar isso, pessoal? Que na hora que o sinal ficar mudando aqui, ó, tá? As frequências que estão representadas nesse vetor aqui vão aparecer. Se aparecer a frequência lá, ela vai aparecer aqui para mim. No caso 60 Hz, ó, se tiver os 60 Hz, vai aparecer ele aqui. Mas, uma frequência 55, por exemplo, frequência 55, se o sinal tiver uma frequência 55, nesse vetor não vai aparecer, ele não vai mostrar. Não vai aparecer nada, porque o seu gráfico de espectro não suporta mostrar o valor 55, a resolução 55. Tá? E isso é o que a gente chama de vazamento espectral. Vazamento espectral. Vou fazer uma nova figura aqui. Então, não vou salvar. Vamos voltar. Minha frequência de amostragem é 10.000. Então, implica que o sinal pode ter até 5.000 Hz. Tá? Aí o meu sistema digital tem uma limitação de memória. Aí, o que eu vou colocar aqui? Na verdade, o que eu falei ali de espadas, pessoal, mas na verdade aquilo ali, é o tamanho do vetor FFT. Tamanho do vetor FFT. Ali, no exemplo anterior, eu falei que o tamanho do meu vetor FFT era 1.000. Tá? No início ele era 10.000, que era o mesmo tamanho aqui da minha frequência de amostragem. Vamos supor que o meu vetor FFT aqui tenha tamanho 100. 100. Tamanho 100. Então, alguém falou em filtro no início, significa que agora o meu gráfico de espectro, a primeira posição vai ser 0, tá? E a segunda, eu preciso contemplar, cobrir toda essa frequência de amostragem, até 10.000, tá? Então, eu vou pegar 10.000, minha frequência de amostragem, e dividir por esse N aqui, ó. Então, isso vai ser igual a 10.000 dividido por 100. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 100. Então, significa que a primeira posição vai ser a frequência 0, a segunda vai ser a frequência 100. A próxima, 200. A próxima, 300. E assim por diante. Então, nessa configuração aqui, se eu colocar N igual a 100, o sinal lá da CEMIG, ó, não vai aparecer. O sinal da CEMIG não vai aparecer. Porque o sinal da CEMIG, ele tem uma frequência de 60 Hz. Eu estou entrando com o sinal de 60 Hz. Mas esse vetor aqui não tem uma posição para mostrar os 60 Hz. Então, a posição 60 Hz aqui estaria aqui no meio. Só que aqui o índice é 1, 2. Não tem essa posição. Isso aqui é o que a gente chama de vazamento espectral. Tá certo? Vazamento espectral. Então, está estourando o tempo aí, tá, pessoal? Mas, os próximos exemplos, né? Nós vamos ter que estar atento a esse N. A esse N. Então, olha lá, nesses exemplos aqui, ó, eu fiz minha frequência de amostragem igual a 1.000. Tá? Aí eu criei um N igual a 20. Olha lá, o tamanho do meu vetor FFT aqui, ele tem tamanho 20. Significa que 1.000 dividido por 20 dá 50, não é isso? 50. Então, quer dizer que nesse vetor aqui, FFT aqui, ó, né, ele vai mostrar corretamente sinais cuja frequência forem múltiplos de 50. 0, 50, 100, 150, 200.
que estão contemplados nessa resolução para n igual a 20, tá? Então, se eu mandar ele rodar ele aqui, ó, o gráfico de espectro vai aparecer corretamente, ó. Olha lá, a frequência apareceu certinho, ó. Amplitude 180, tá? E o meu eixo aqui, ó, cada posição dessa, na verdade, o vetor FFT tem tamanho 20, tá? Eu não tenho uma quantidade infinita de filtros, eu tenho filtros que conseguem barrar apenas um conjunto específico de frequências, tá? E essa frequência é a frequência de amostragem dividido pelo tamanho do vetor FFT, tá certo? Se eu colocar uma frequência aqui, por exemplo, ó, 170, 170, 170, pessoal, não é múltiplo de 50. Então, 1000 dividido por 20 dá 50. Esse sinal que eu estou entrando com ele aqui é 170, né? Não existe, ele não está contemplado nesse vetor. Então, na hora que eu mandar ele rodar aqui, olha o que vai acontecer. Essa figura ficou toda deformada, tá vendo? Quando ficar deformada desse jeito, é porque o processamento não está correto. Tá? Tem hora que o certo é que ele mostrar tudo zero. Mas como o MATLAB aqui ele tem uma questão de aproximação, aí ele mostrou uma amplitude. Tá? Então, lá ocorreu, então, o que a gente chama de um vazamento espectral. Tá certo? E para finalizar aí essa parte, né? Ele está mostrando aqui então eu vou ficar devendo aí para vocês essa referência da estatística, tá? E uma explicação melhor para a questão do ruído branco. Então o que ele está mostrando aí para vocês é isso, ó. Eu não tenho um sistema digital com memória infinita. Muito pelo contrário, a memória ela é limitada. Então, na hora que ele está diminuindo esse N aqui para 20, ele está mudando a resolução do eixo do gráfico de espectro. Tá? E esse valor é a frequência de amostragem dividido pelo N. Tá certo? É isso que ele vai mostrar. No eixo horizontal, ele vai continuar mostrando de 0 a 2π. Lembrando que 2π é a frequência de amostragem, π é a frequência de amostragem dividido por 2. De 0, então, até 500, 0 a π seria 0 a 500. E de 500 até 1000 seria o 2π, tá? Bom, e no exemplo 3, no exemplo 3 ele está mostrando... bom, esse exemplo 3, na verdade, eu mostrei para vocês que a fase, né? Na hora de calcular a fase, ele pode pegar o MATLAB ele tem uma questão de aproximação, e aí eu tenho que usar um artifício lá para jogar zero na fase, né? Porque como é número complexo, se você não fizer esse artifício apresentado... Aqui tem dois sinais, tensão e corrente. Aqui eu estou mostrando o gráfico de espectro da tensão. E aí, na hora de calcular a fase, como o MATLAB ele tem uma aproximação, né, ele não tem o zero pregado, ele tem um número pequeno, aí na hora de fazer o arco tangente, que é a parte imaginária dividida pela parte real, ele dá um ângulo, né, ele dá um cálculo, tá? E tem um artifício aí para que ele imprima corretamente a fase, tá? Nessas posições que tem que o valor da fase, né, que o valor absoluto não... desconsiderando um erro de aproximação, eu quero que ele jogue zero nessa posição. Tá? Então, esse gráfico 3 está fazendo isso. E por fim, tá? O exemplo 4, ele faz uma reorganização aí do... Não, na verdade, não é isso, não. Tá? Depois eu vou mostrar aí. Então, pessoal, já esgotei meu tempo aqui, tá? Então, a gente está quase no ponto aí para concluir aí, fazer esse slide, esse roteiro prático 2, tá? Então, na próxima hora eu vou mostrar aí o PSCAD, tá certo? Como é que faz essas simulações, tirar eventuais dúvidas, e aí libera aí uma data para vocês me entregarem esse roteiro prático 2, tá?
E aí, como é a questão da referência lá, da questão da estatística, do ruído branco, eu mando para vocês no WhatsApp, tá? Desculpa aí o tempo, aí eu acabei estourando um pouco aí mas aí a gente deu por encerrado aqui hoje, tá? E aí tá liberado aí, se vocês quiserem me perguntar ou tirar alguma dúvida. Na verdade, eu tinha uma dúvida que eu tô com medo até de passar muito do horário demais. Não, Mas é, porque eu estou à disposição, tá, Anderson? mas Estou à é porque disposição. eu acho que se eu deixar para semana que vem, eu vou acabar esquecendo. Tá. É porque ali você falou ali que ali você tem ali os espaços para armazenar as frequências, né? E que se ela for tiver muito espaçado, por exemplo, você pode ter um problema de vazamento. Sim. Existe a possibilidade de eu ter mais espaços para armazenar essas frequências do que a frequência de amostragem, por exemplo? Armazenar a cada meio hertz, por exemplo? Então, Anderson, aí que vai ser o cálculo que você vai precisar fazer. Na verdade, o que acontece? Deixa eu mostrar a lista de exercícios de vocês aqui, tá? Porque está dentro da lista, tá? Porque isso amarra um pouco com a teoria. Olha só. Na verdade, isso que eu expliquei para vocês agora, que eu comecei a mexer, tá? Isso aí demora um pouquinho para assimilar bem isso aí, tá? Demora um pouquinho. Ó, esse exercício aqui, ó, isso que eu acabei de explicar para vocês tem a ver com o exercício 9 e 10. 9 e 10, tá? Então, ele está dizendo que tem um sistema de aquisição de dados, tem a frequência a memória, a quantidade de memória, e tem o tamanho do vetor FFT. O vetor ele tem 500 amostras, tá? E aí ele aplica o sinal na entrada do sistema. E aí, nas análises aqui, ele quer te perguntando assim, se o sistema processar Ô, professor, corretamente... Sim. acho que você não está compartilhando, não. Tá, desculpa. Ó, esse exercício 8 e 9 tem a ver com isso aí. 9 e 10, desculpa. 9 e 10, tá? O sistema, ele está dizendo que a taxa de amostragem é 10 kHz. Ele está dizendo que ele só consegue guardar 5.000 amostras, tá? Então, ou seja, eu consigo pegar 5.000 pontos do sinal. A taxa de amostragem é 10.000. Bom, nesse enunciado aqui, ele já me limita algumas coisas. Eu só consigo entrar com o sinal aqui de, no máximo, 5.000 Hz. Aliás, você pode entrar com o sinal de até 1 milhão de Hz, tá? Mas o sistema vai conseguir mostrar corretamente só até 5.000. Depois que passar de 5.000 Hz, o valor que ele vai mostrar para você na saída lá vai estar errado, por causa do Waze. Você não vai saber que aquele sinal está errado, aquele cálculo está errado, tá? Então, esse 10.000 amostras por segundo, ele me limita que, no máximo, eu vou precisar colocar um filtro passa-baixa, para deixar passar apenas sinal abaixo de 5.000 Hz. Esse é o primeiro detalhe importante, tá? O outro detalhe importante é que eu tenho 10.000 Hz, 10.000 Hz aqui. Só que o meu vetor FFT só tem espaço para 500. Então, eu vou precisar saber qual é a minha resolução do eixo, do gráfico de espectro. 10.000 dividido por 500, né? 10.000 dividido por 500 vai dar 20, não é isso? Isso. Estou meio cansado agora. 20. Então, na hora que você olhar lá no analisador de energia, você vai ter que interpretar que a primeira posição é a frequência zero, a segunda posição, a amplitude que ele está mostrando para você, é da frequência 20. A próxima é 40. A próxima é 60. Tá certo? Então, esse FFT 500 aí vai determinar para você o número de amostras. O que você me perguntou agora é o seguinte: como é que você faz para pegar esses valores intermediários, não é isso? É isso mesmo. Aí você vai ter que aumentar o tamanho. Primeiro, para eu pegar todas as frequências, eu coloco o vetor FFT de tamanho 10.000. Tá certo? Só que aí, se você não tiver memória, vai estourar a memória. Aí você vai ter que pegar
e considerar esse FFT apenas com tamanho menor. Você não vai considerar ele de modo... por exemplo, eu fiz isso no sistema meu. Eu calculo só aquela frequência que eu preciso. Eu não calculo o vetor todo, entendeu? Não deixo ele varrer todas as frequências. Eu calculo apenas aquela posição, né? E aí ele está dizendo para você que, dado alguns sinais de entrada, ele quer saber se vai ter ali vazamento espectral ou não, tá? Repete sua pergunta para mim antes, acho que eu fui te respondendo, acho que eu estou meio cansado. Não, era mais ou menos isso. Na verdade, eu queria saber, mas eu acho que às vezes nem faz sentido. Que era, por exemplo, se eu quisesse saber, por exemplo, 59,5 Hz, por exemplo, se eu quisesse analisar, entendeu? Nesse cálculo, você não vai conseguir calcular nisso, não. Essa fração aí que é o problema. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem um sinal de áudio, assim, ele é muito mais complexo, assim, né? Eu fico pensando nesses casos, até mesmo no caso da rede elétrica, aí, que às vezes a frequência ela é 60 Hz, mas ela pode variar um pouquinho, né? Anderson, é o seguinte, essa técnica que eu estou explicando para vocês, que é o gráfico de espectro, ela tem as suas limitações, tá? Ela trabalha com essa frequência inteira, que é o conceito que vem lá na série, né, de Fourier. Para essa necessidade sua aí, existem outras técnicas para a gente trabalhar com ela, que não é essa, entendeu? Entendi. Essa aqui ele vai trabalhar assim, com a frequência. Essa necessidade sua aí, existem outras, né, que a gente pode aplicar para resolver isso aí. Mas essa aqui que eu estou te mostrando, é só para a gente ter um entendimento com relação a essa diferenciação aí de frequência, de harmônico, essa série de Fourier, a transformada de Fourier, ver como é que simula isso, entendeu? Mas realmente, na hora que você chegar nesse vírgula aí eu tenho que entender o problema para ver para entender o problema para ver qual seria a solução, né? Como é que a gente poderia resolver isso aí. Entendi. Tá? Mas isso que nós estamos vendo aqui de gráfico de espectro, porque a posição é um número inteiro, entendeu? À medida que você foi explicando, eu comecei a perceber essa limitação aí justamente surgiu a dúvida, né? Você quer, na verdade, testar no intervalo de duas frequências inteiro, não é isso? Exatamente. Nós temos que trabalhar aí, temos que pesquisar aí, tá certo? Aí eu vou indicar aí para você algumas técnicas aí para a gente... Não vou te afirmar, não, tá? Aí tem um mundo aí para frente aí, tá? Como áudio não é muito o que eu trabalho, então eu vou me limitar a encerrar por hoje e continuar na próxima aula. Não, maravilha. Beleza? Então, hoje eu vim preparado aqui, ó. Preparei isso aqui para vocês, tá vendo? Fui explicar o danado da função do ruído branco ali, não estava com ela na ponta da língua aqui, agora vou ter que dar uma estudada para passar referência para vocês darem uma olhada amanhã. Amanhã não, durante a semana, beleza? Então, pessoal, até a próxima terça, tá? Desculpa aí o horário, né? E aí a gente dá continuidade, tá? E aí, na semana que vem, eu vou indicar para vocês darem uma olhada lá no PSCAD, né? Como é que simula o PSCAD e como é que faz o processamento lá no MATLAB, beleza? Lá tem os vídeos gravados. Então, Falou, professor, boa noite. Um bom final de semana para vocês, tá? E a gente se fala aí, então, na segunda-feira. Beleza, obrigada, professor. Tá bom, Boa noite. obrigado. Até mais. Bom final de semana. Todo mundo. Boa noite.